municipais e estaduais devem receber o 13º e o comércio, obviamente, é claro, já está esperando com ansiedade por isso. Porém, essa também é hora de ter cautela, porque tem gente que acaba se empolgando, se perde nas contas, e aí o resultado é começar o outro ano já com o pé no vermelho, hein? No final do ano, o funcionário vem trabalhar até mais feliz. E o motivo? A possibilidade de férias e o 13º, que com certeza é o mais esperado. Estou planejando dar uma passeada, né, e visitar minha filha. E é isso aí, pegar a cota única, né, dá para aproveitar bem. Nessa sexta-feira, o município de Cascavel paga o 13º dos servidores. O planejamento financeiro, que começou no mês de março, possibilitou o pagamento em cota única. A Nilza também já tem planos para gastar. Então, a gente sempre tenta separar, né? Um pouco para gastos, né? Pagar conta, depois um pouco de diversão também, né? Aproveitar um pouquinho, né? Aproveitar o final de ano, as festas, né? Ao todo, o município de Cascavel tem cerca de 10 mil servidores e o 13º deles deve injetar cerca de 51 milhões de reais na economia local. Somando ao valor pago em 13º pela iniciativa privada, são mais de 350 milhões de reais extras circulando em Cascavel neste fim de ano. Trabalhadores e comerciantes estão com boas expectativas. A previsão é que seja injetado em torno de 350 milhões de reais pelo 13º na economia local de Cascavel. E desses 350 milhões, 300 milhões são da iniciativa privada, né? É um dinheirinho extra que a gente pode estar pagando uma conta extra, comprando presentes familiares para a namorada, poder festar final de ano, né? Guardar um pouquinho também, que chega janeiro ali tem aquelas contas extras também, né? E também sobra um pouquinho ainda para planejar as férias, né? Na área privada, o 13º cai em duas partes. Mesmo assim, ele é um bom respiro para o fim do ano. Estamos otimistas, a expectativa é um crescimento de uns 5% em relação ao mesmo período do ano passado, com algumas contratações temporárias também para suprir essa demanda que acaba tendo maior nesse período. Olha, é importante que você fique atento, se for receber o 13º, todo mundo está empolgado, mas se empolgue um pouquinho menos, tá? A gente continua nesse assunto com o Rui São Pedro, economista, que gentilmente está conosco aqui nessa quinta-feira chuvosa, 13º com moderação. Primeiro, Rui, esse dinheiro vem numa boa hora, quem não quer no fim do ano. Mas qual que é a principal dica? Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, obrigado pelo convite. A principal dica é se a pessoa tiver família, sentar, reunir e analisar as prioridades do que deve ser feito com o 13º. Isso é o primeiro passo. Por quê? Porque muita gente, na maioria, todo mundo sabe, mas acaba se esquecendo em função das festas natalinas, virada de ano, que no começo do ano, sempre do ano novo, tem os impostos obrigatórios. IPTU, taxa de lixo, IPVA, material escolar, matrícula escolar, uniforme, e isso o trabalhador ele tem que entender que isso faz parte do início do ano todos os anos. Então ele tem que separar um percentual do 13º juntamente com o salário, tanto de dezembro quanto de janeiro, justamente para fazer frente a esses compromissos que não tem como fugir. Essa é a primeira coisa. Então, reunir com a família e ver quais são as prioridades. Segundo ponto, tem dívidas? Senta com a família e prioriza o pagamento das dívidas com a maior taxa de juros a ser cobrada. Normalmente, a maior taxa de juros que se tem no mercado são cheque especial e o bode expiatório da grande massa devedora da população brasileira é o cartão de crédito, é o grande bode expiatório. Então, o trabalhador tem que ficar muito atento a isso. Existe um dado que foi divulgado já há uns 15 dias, que 44% da população brasileira, né, dos devedores, que vão receber 13º, vão, né, abrir mão de compras para fazer frente ao pagamento de dívidas, principalmente dessas taxas de juros, cartão de crédito, cheque especial e outras coisas mais. Então, o mercado deve ficar realmente atento a isso, né, que o trabalhador vai gastar.
mas não tão atento porque é uma grande massa, está se conscientizando. Ano após ano a gente vem falando sobre isso. Paga-se primeiro as dívidas, depois senta-se com a família, discute a prioridade e coloca, então, ver quais são as prioridades da família no primeiro momento. Vamos pensar o seguinte, Rui. Aquela família que está com a corda no pescoço. Primeira dica você já deu. É a ponta do lápis. É conversar, é dialogar. Essa família, vamos dizer, está com o cartão de crédito ali no limite rotativo, de repente, ou está usando o limite do cheque especial, observando então o juro ali, mas essa família também tem o início do ano que vai ser puxado. Com certeza. Não tem como acertar tudo e sobrar o dinheiro para o começo do ano. Com certeza. Faz o quê? Elimina a dívida agora, porque se precisar usar o cartão de crédito ano que vem, por exemplo, para pagar material escolar, alguma coisa, o rotativo é menor, é um mês a menos de juros, qual que seria a dica nesse caso? Na realidade, eu sempre digo o seguinte, fracionar no final do ano em 3 partes. Uma parte para quitar dívidas ou amortizar dívidas, diminuir os valores devedores. Se você veja bem, o grande bode expiatório é o cartão de crédito. O governo federal criou uma lei, né, onde os bancos são obrigados a fornecer recursos aos devedores de cartão de crédito, essas bandeiras, a uma taxa menor do cartão de crédito. Ele pode fazer um financiamento e zerar isso, né, e procurar trabalhar com o cartão de crédito desde que não entre de novo na mesma seara. Então, uma parte do valor é justamente para fazer frente a esses empréstimos. Uma outra parte é para ele poder passar as festas de final de ano, tanto o Natal quanto o Ano Novo. E a outra parte entender que ele tem o compromisso dos impostos para o ano seguinte que se inicia. Se ele não quer entrar na mesma seara, ele vai ter que sacrificar um fim de ano, resolver essa parte e aí a gente volta com uma segunda dica, que todos os meses ao longo do ano vindouro 2024, que se reserve de um mínimo de 10% a 15% do orçamento familiar, que se guarde isso como uma reserva para fazer frente, né, para viagens, quitar dívidas, passar um final de ano melhor, né, mais estabilizado, e aí você consegue dar esse tombo. É difícil, Wagner, não é fácil. Ainda mais quando você tem uma bola de neve, que é cartão de crédito e cheque especial, e aí você entra numa seara que você não vê luz. Senta com o teu credor, vai ao banco, pega um empréstimo com uma taxa de juro menor, quita o cartão de crédito, que a taxa de juros do cartão de crédito é no mínimo de 15% a 18% ao mês, e aí você consegue dar esse tom, mas você vai levar um tempo. Sempre sentando e conversando com a família. Surgiu uma outra dúvida aqui, eu até ia perguntar para ti exatamente sobre isso, aquela família que, de repente, pode ir guardando, que seria uma dica durante o ano, você já respondeu sobre isso. A gente falou das pessoas que estão com a corda no pescoço. Isso. Aquela família que está relativamente equilibrada, não tem o dinheiro guardado. Muita gente tem o hábito de falar o seguinte, eu não consigo guardar dinheiro. Se eu colocar na conta, eu vou gastar. Se colocar na conta da esposa, fim de ano, a gente se empolga, beleza. Qual seria a dica para essas famílias que não conseguem deixar até o IPTU chegar, que não conseguem antecipar as contas do ano que vem? Me surgiu uma dúvida aqui. Por exemplo, a pessoa tem um financiamento de um carro ou um financiamento de uma casa. Talvez fosse o recurso de tentar ver, porque se você paga algumas parcelas... De trás para frente. Exatamente, de trás para frente elimina bastante o valor. Pode ser um recurso, por exemplo? Pode ser. E famílias, por exemplo, que não têm dívidas, ou se tem dívidas, são dívidas tranquilas, aí não consegue guardar. Uma forma de guardar, de fazer uma poupança, é comprar um consórcio de um carro, é comprar uma carta de crédito de uma moto, comprar uma carta de crédito de um imóvel, né? Que ele se obriga, em vez de ele colocar o dinheiro na conta e aquele dinheiro está lá disponível, ele já cria prioridades para gastar aquele dinheiro. A partir do momento que ele cria esse compromisso, esse dinheiro já sai da conta justamente para fazer frente a isso. E aí lá na frente, ele contemplado, quitou o consórcio, ele
vende. Por isso que a gente uma poupança forçada, mas é uma poupança de tal forma que ele obtenha recurso ao final do período. E aí ele está comprometido a isso, de certa forma, lá no final ele acaba recebendo seus benefícios. O Rui conversando com a gente aqui, chegando muita mensagem, inclusive, sobre outros assuntos. Vamos marcar um retorno do Rui aqui para falar justamente sobre investimentos, quem sabe, agora para o começo do ano, muita gente falando, de repente, sobre previdência, sobre consórcio, previdência privada, enfim, sobre a tal da poupança. Rui, obrigado pela participação conosco aqui. Eu que agradeço o convite. Volte mais vezes. Precisando, disponha. Agora 6 horas e 46 minutos. Vamos espiar Cascavel do alto nesse momento agora para ver como está o clima. Ficou bonito. Abriu o céu agora, pôr do sol.